Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana. Para a aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno, uma folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e o dicionário, que é sempre bem-vindo em nossas aulas. Anotem a data de hoje, aula de número 37 de língua portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem e a gente já volta. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior e ver o que nós estudamos na aula passada. Nós aprendemos sobre a reportagem, lemos um texto, uma reportagem sobre os pesquisadores da Unifespa que alertam para os riscos e danos das queimadas na região. Também fizemos alguns exercícios sobre os elementos composicionais e as características da reportagem. E por último, vocês escreveram uma manchete a partir de uma imagem. Na nossa aula de hoje, nós vamos compreender melhor o texto que nós lemos na aula passada. Então, para isso, a gente vai retomar rapidinho a leitura da nossa reportagem e iremos para os exercícios em seguida. Vamos lá? Pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. Além da destruição da vegetação local, as queimadas provocam prejuízos à saúde humana. Publicado sexta-feira, 28 de agosto de 2020, ao 12h08. Nesta época do ano, as queimadas se intensificam e alteram o cenário das cidades, ocasionando diversos prejuízos e transtornos. As condições climáticas de estiagem, altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade são fatores que agravam a situação. Mas é a ação humana uma das principais responsáveis pelo fogo que destrói e contribui para um período caótico, tanto para a saúde do planeta quanto da população. Recentemente, a Agência Espacial Americana, NASA, divulgou um estudo sobre os focos de incêndios na região amazônica e constatou que a maioria das queimadas tem origem no desmatamento. Segundo as análises, foram observadas grandes concentrações de queimadas em áreas próximas a importantes rodovias, sendo o Pará um dos estados mais atingidos pelo fogo. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que, em julho, os incêndios na Amazônia aumentaram 28% em comparação ao ano passado. Já nos primeiros 17 dias de agosto, foram registrados mais de 16 mil focos de incêndios na Amazônia. As cidades paraenses de Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso aparecem entre as 5 com maior número de queimadas no país. O que dizem os pesquisadores locais?
Segundo o professor Dr. Wallace Beiroz, do Instituto de Estudos do Xingu, de forma geral, as queimadas se concentram onde há expansão de atividades ligadas principalmente à monocultura, pecuária, madeireiras, garimpo, além de atividades ilegais. Se observarmos os dados, grande parte dessa queimada ocorre no arco do desmatamento. Essa área é conhecida pela grande taxa de desmatamento, principalmente pela expansão da fronteira agrícola. Explica. Outra consequência perceptível em áreas incendiadas é a destruição da vegetação. Esta tem um papel importante na redução do gás carbônico na atmosfera, o que ajuda a reduzir as consequências danosas do efeito estufa. De acordo com o pesquisador, esse efeito, junto com os outros, leva às alterações climáticas. Assim, toda a dinâmica de estações, chuva, variação térmica é alterada e a gente acaba vendo recordes de calor, épocas de estiagem mais longas e severas, tempestades mais fortes, entre tantas outras alterações climáticas. Além dessas questões climáticas, há também a destruição de diversos hábitats de organismos que ali vivem. As queimadas ocasionam a perda de biodiversidade, o que muitas vezes pode ser espécies de interesse farmacêutico, de povos que ali habitam e utilizam a diversidade para seus costumes e subsistências. Explica o professor que estuda os impactos da mudança de cobertura do solo sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas na Amazônia. Perigo à saúde humana. Além de ser um grande problema ambiental, as queimadas acarretam em uma série de prejuízos à saúde humana. É o que explica o professor da Unifespa, Carlos Podalírio, doutor em pneumologia. Por conter vários elementos tóxicos ao nosso organismo, a fumaça liberada durante as queimadas agrava algumas doenças respiratórias, como a asma, bronquite, sinusite, rinite e doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. De acordo com o professor, crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos são os mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos. O cenário futuro e possíveis soluções. O professor Wallace Beiroz alerta que, com o avanço das mudanças climáticas e o descaso global com as questões ambientais, a tendência é a piora dessa situação. Estamos passando por uma crise sanitária e ela está diretamente relacionada ao desrespeito que nós temos com o meio ambiente. Diversas zoonoses e doenças poderiam ser evitadas se tivéssemos a consciência de que somos parte do meio ambiente. Para Beiroz, a solução para evitar esse cenário caótico passa por um trabalho de educação ambiental, a partir de uma política que estimule o fim das queimadas, com a conscientização sobre os perigos e as consequências dessa prática, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente, em curto e longo prazo. É preciso não só penalizar quem queima, mas também incentivar para que essas práticas não sejam mais utilizadas. Isso requer um incentivo à valorização das culturas e das tradições que manejam o ambiente sem queima. Precisamos de legislações ambientais mais severas em relação à conservação ambiental e práticas constantes na educação ambiental, diz. Então, agora que a gente releu essa reportagem, eu trouxe aqui a primeira atividade que traz para nós o suporte. Aqui é onde essa reportagem foi noticiada, então ela foi noticiada na internet. Então, o que vocês vão fazer nessa primeira atividade? Observe o suporte em que a reportagem foi publicada, que é a internet, né? E vão responder para mim. Como os recursos visuais ajudam a chamar a atenção para o assunto que está sendo tratado? Como que essa imagem que está na reportagem nos ajuda a chamar a atenção do leitor? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem e eu já volto com a resposta.
atividade, vocês deveriam pensar como que o recurso visual, como que a imagem ajuda a chamar a atenção do leitor da reportagem. Então, a imagem mostra uma grande área sendo destruída pelo fogo, fazendo relação à manchete da reportagem. Isso ajuda a chamar a atenção do leitor para a reportagem, além de complementar as informações que serão dadas, ou seja, a imagem complementa a manchete. Além disso, o leitor pode imaginar e compreender o cenário que está sendo descrito. Ok? A questão número 2. Qual é o objetivo dessa reportagem? A. Alertar sobre as consequências das queimadas na região sul e sudeste do Pará. B. Informar sobre os malefícios das queimadas para os animais e os habitantes das regiões sul e sudeste do Pará. Ou C. Conscientizar sobre o meio ambiente e sobre as consequências do efeito estufa. Então, pensem e eu já volto com a resposta. Então, voltamos aqui, vamos descobrir qual que é a resposta certa dessa questão número 2. Qual o objetivo da reportagem? Alertar sobre as consequências das queimadas nas regiões sul e sudeste do Pará. Essa informação vem logo no título da reportagem, né? A alternativa B. O objetivo da reportagem, será que é informar sobre os malefícios das queimadas para os animais e os habitantes das regiões sul e sudeste do Pará? A gente sabe que as queimadas trazem inúmeros prejuízos, né, para os animais e os habitantes, mas esse não é o objetivo principal da nossa reportagem. E a C. Conscientizar sobre o meio ambiente e sobre as consequências do efeito estufa. Então, novamente, a gente já sabe as consequências do efeito estufa, porém, esse não é o objetivo principal da reportagem que nós lemos. Então, aqui vocês teriam que marcar a alternativa A, ok? Agora, a gente vai para a nossa questão de número 3. Copie essa tabela em seu caderno para fazer a próxima atividade. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem e, na sequência, eu vou explicar o que vocês vão fazer nessa atividade.
Então, agora que vocês copiaram a tabela, vamos entender qual é a proposta da nossa atividade. De acordo com o texto, preencha a tabela que vocês copiaram, indicando se as informações abaixo são as causas ou as consequências das queimadas. Então, vocês vão analisar cada uma dessas frases e me dizer se são causas ou se são consequências das queimadas, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta. Então, agora vamos ver como vocês colocaram essas informações dentro daquela tabela. Então, vejam aqui comigo. A causa das queimadas é o avanço das mudanças climáticas e o descaso global com questões ambientais. Essa é a causa. Quais são as consequências disso? As cidades paraenses de Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso aparecem entre as 5 com maior número de queimadas no país. A outra consequência é: estamos passando por uma crise sanitária e ela está diretamente relacionada ao desrespeito que nós temos com o meio ambiente. Então, essas duas informações são consequências. E outra causa: as queimadas acarretam uma série de prejuízos à saúde humana e a consequência direta disso, a fumaça liberada durante as queimadas agrava algumas doenças respiratórias, como asma, bronquite, sinusite, rinite e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Mais uma atividade para vocês pensarem. Assinale com um X os fatores que agravam a situação das queimadas de acordo com o texto. Então, vocês vão marcar, dentre essas informações, quais que agravam a situação das queimadas, o que faz piorar as queimadas. Então, eu vou dar mais um tempinho para vocês responderem e eu já volto.
voltando aqui, assinale com o X os fatores que agravam a situação das queimadas de acordo com o texto. Então, vocês deveriam marcar a estiagem, a baixa umidade, a ação humana, as altas temperaturas. Para a gente entender melhor isso, eu coloquei aqui o parágrafo em que essas alternativas, em que esses fatores aparecem. Então, vejam lá. Nessa época do ano, as queimadas se intensificam e alteram o cenário das cidades, ocasionando diversos prejuízos e transtornos. As condições climáticas de estiagem, altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade são fatores que agravam a situação. Mas é a ação humana uma das principais responsáveis pelo fogo, que destrói e contribui para o período caótico, tanto para a saúde do planeta quanto da população. Então, na verdade, são ventos fortes e não ventos fracos, e não é a umidade do solo, e sim o solo seco, né? Então, essas duas vocês não deveriam marcar. A questão de número 5. Releia o título do texto. Pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. O título faz referência a qual região? Se ali está escrito, está dizendo que os pesquisadores da Unifespa alertam para os riscos e danos das queimadas na região, a que região eles estão se referindo? A que região essa manchete está se referindo? Pensem um pouquinho e eu já volto com a resposta. Então, voltando aqui com a resposta, pesquisadores da Unifespa, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, alertam para os riscos e danos das queimadas na região. Aqui, região, o título faz referência à região sul e sudeste do Pará, que é onde a Universidade Federal está localizada e os pesquisadores são dessa universidade, ok? A próxima questão. Releia o trecho e assinale a alternativa correta. Bastante atenção aqui nesse exercício. De acordo com o professor, crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos são os mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos. De acordo com o entrevistado, então aqui vocês têm que analisar bem as alternativas para vocês não caírem em armadilhas. Vejam lá. A.
Crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos são os que mais têm chances de sentir os impactos da fumaça das queimadas no organismo. B. O entrevistado disse que os impactos da fumaça no organismo afetam exclusivamente crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos, por serem mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Ou C. Pessoas sadias não apresentam chance de desencadearem doenças respiratórias decorrentes da fumaça das queimadas. Então, analisem com bastante atenção as alternativas e eu já vou voltar para a gente discutir a resposta. Então, voltando aqui com a resposta do nosso exercício, de acordo com o entrevistado, o que vocês deveriam marcar? Crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos são os que mais têm chance de sentir os impactos da fumaça nas queimadas do organismo. Por que a alternativa B vocês não deveriam marcar? Tem uma palavra aqui que deixa essa alternativa errada. Venham comigo aqui. Os impactos da fumaça no organismo afetam exclusivamente crianças, pessoas com doenças crônicas e idosos, por serem mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Esse exclusivamente deixou a alternativa B errada, porque o próprio entrevistado fala que pessoas sadias também têm chances de sofrerem problemas respiratórios, né? E a alternativa C, pessoas sadias não apresentam chance de desencadearem doenças respiratórias decorrentes da fumaça das queimadas. Pelo contrário, né? Ele fala que pessoas sadias também têm esse problema de doenças respiratórias ou processos alérgicos decorrentes da fumaça. Ok? Questão número 7. Qual das alternativas abaixo reescreve a fala do entrevistado sem mudança de sentido? Aqui, se vocês precisarem, vocês podem usar o dicionário, mas tentem analisar essa questão pelo contexto, ok? Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos. Então, aqui vocês vão ter que pensar com relação à palavra suscetíveis. O que será que é suscetíveis? Tentem analisar as alternativas sem o auxílio do dicionário. Se vocês não chegarem a nenhuma conclusão, procura a palavra suscetíveis no dicionário e tenta responder. Eu já volto com a resposta.
Então, voltando aqui com a resposta, vocês vão ter que assinalar a alternativa que reescreve a fala do entrevistado sem mudar o sentido do que ele falou, né? Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos. Alternativa A. Os impactos da fumaça no organismo afetam somente pessoas com doenças crônicas e idosos, por serem mais vulneráveis aos impactos da fumaça no organismo. Aqui na alternativa a palavra vulnerável está fazendo a vez da palavra suscetíveis, mas a alternativa A não está correta, porque está afirmando que somente pessoas com doenças crônicas e idosos são vulneráveis, né? E não é somente pessoas com doenças crônicas e idosos. A alternativa B. Esses grupos podem ter a imunidade mais prejudicada e estar mais passíveis a complicações. Esse passíveis a complicações é sinônimo de suscetíveis a complicações. Porém, a fumaça das queimadas pode também afetar pessoas sadias, desencadeando doenças respiratórias ou processos alérgicos. A alternativa B está correta. Pessoas sadias também são suscetíveis a terem doenças respiratórias. Então, a alternativa C, que fala que pessoas sadias apresentam maior chance de desencadear, não é verdadeira, porque não é maior chance. Elas também têm a possibilidade, mas não é a maior chance, ok? Agora, a nossa próxima questão, de número 8. Assinale a alternativa correta sobre o texto. Aqui eu deixei alguns trechos para vocês consultarem antes de assinalar a resposta correta. Então, leiam os trechos com atenção e assinale a alternativa que você julga correta, ok? Eu já volto com a resposta.
falando aqui, assinale a alternativa correta sobre o texto. Então, para responder essa questão, eu deixei aqui os trechos que podem ajudá-los a marcar a alternativa correta. Então, venham comigo. O primeiro trecho. Recentemente, a Agência Espacial Americana, NASA, divulgou um estudo sobre os focos de incêndio na região amazônica e constatou que a maioria das queimadas tem origem no desmatamento. Outra consequência perceptível em áreas incendiadas é a destruição da vegetação. Esta tem um papel na redução do gás carbônico na atmosfera, o que ajuda a reduzir as consequências danosas do efeito estufa. De acordo com o pesquisador, esse efeito, junto com outros, leva às alterações climáticas. E o outro trecho, para Beiroz, a solução para evitar esse cenário caótico passa por um trabalho de educação ambiental, a partir de uma política que estimule o fim das queimadas, com a conscientização sobre os perigos e as consequências dessa prática. Então, a alternativa que vocês deveriam marcar é a alternativa C. A maioria das queimadas tem origem no desmatamento, que faz referência a esse primeiro trecho aqui, ok? Vamos para a nossa última questão do dia. Questão 9. Quem são os dois entrevistados e qual é a importância das entrevistas nessa reportagem? Então, leiam com atenção, percebam que a fala do entrevistado nesses trechos aparecem entre aspas. Então, tudo que está entre aspas faz referência à fala da pessoa que foi entrevistada. Então, leiam com atenção e a gente já volta para discutir a resposta. Voltando com a correção, quem são os dois entrevistados e qual é a importância das entrevistas nessa reportagem? Então aqui, o primeiro entrevistado é o Dr. Wallace Beiroz e o segundo entrevistado é o professor Carlos Podalírio. E qual é a importância dessas entrevistas na reportagem? Ambos os entrevistados trouxeram seus conhecimentos sobre o assunto tratado na reportagem, o que acrescentou mais informações e credibilidade à reportagem. Ok? Nós temos um encontro, então, na nossa próxima aula. Até lá!